pós-apocalíptico dominados por robôs, onde o último resquício da civilização tem que sobreviver ao ataque de máquinas destruidoras. A gente já ouviu falar em vários cantos. Porém, nessa história em Murder Drones, né, robôs assassinos, a gente tem um pequeno detalhe que é a última resquício da humanidade são os próprios robôs. Pois é, um mundo onde a humanidade se extinguiu em teoria e os robôs, que eram seus auxiliares diretos nos mais diversos serviços, que acabaram criando sua própria estrutura e civilização. Afinal, dá a entender nesse mundo que basicamente não existem formas de vida, ou melhor, que quase não existem formas de vidas complexas após esse grande evento que causou a destruição do mundo. E o que acontece é que tem um grupo de robôs destruidores que é enviado para esse planeta para eliminá-los. Mas qual a origem desses robôs? O que aconteceu com a humanidade? O que está acontecendo no final de tudo? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e vamos entender um pouquinho sobre essa série em computação gráfica que foi lançada no ano passado e continuou agora no ano de 2023, e que forma já uma primeira temporada com 6 episódios para vocês assistirem na internet, inclusive com dublagem em português do estúdio Glitch, e que eu descobri quando eu tava assistindo o Amazing Digital Circus, o episódio piloto dessa outra série de animação que eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal, e eles eram do mesmo estúdio, sendo que o Amazing Digital Circus eu descobri porque eu tava pesquisando sobre Five Nights at Freddy's depois de ter assistido o filme, e descobri que muitos canais que estavam falando sobre Five Nights também falavam de Digital Circus, e aí então uma coisa leva a outra, para vocês verem o quanto, quando a gente realmente pesquisa sobre um assunto, a gente pode descobrir muitas coisas. Então se abram para descobrir novas coisas, galera. Pois bem, aqui nós temos então um mundo onde temos robôs, e esses robôs meio que emulam a vida humana, e mesmo tem um certo desenvolvimento similar, o que dá a entender, inclusive, que em parte por causa dos nanorobôs que compõem esses corpos, como é comentado em determinado ponto do episódio, sendo que alguns têm nanorobôs mais elaborados, complexos, que é capazes de dar super regeneração, entre outros poderes para alguns desses robôs. E o que ocorre? Aqui, a humanidade se espalhou por todo o universo. E o que acontece é que aqui temos um planeta onde os robôs ajudaram em praticamente tudo, e os humanos foram extintos, aparentemente por um erro humano mesmo, que cometeu alguma grande catástrofe. Os robôs que sobreviveram, eles passaram a construir sua própria civilização, porém, temos um trio de robôs destruidores que são enviados a mais para esse mundo, justamente para eliminar os robôs existentes, sendo esses robôs destruidores sendo enviados pelos humanos que sobreviveram em outros mundos e que querem eliminar aquele planeta onde só sobrou robô. Então, a nossa protagonista é a Uzi, que ela é uma robozinha adolescente, filha do robô engenheiro que construiu todo o sistema de segurança que permite eles sobreviverem em bunkers subterrâneos para não serem atacados justamente por esses robôs assassinos, né? E só que ela quer pegar e não quer viver eternamente naquilo. Ela quer pegar, sair pelo mundo, conhecer o mundo e eliminar essa grande ameaça dos outros robôs do mal que estão na história. Porém, ela vai descobrindo que a coisa é mais complexa, porque eles não são simplesmente máquinas destruidoras sem cérebros, não, eles têm personalidade, eles têm um passado, inclusive, à medida que ela vai conhecendo esses robôs de ataque, ela chega até a fazer amizade com eles e descobre que eles têm até memórias apagadas que eles não conheciam à medida que eles vão interagindo entre si, existindo todo um passado misterioso que vai sendo recordado ao longo da história. Da mesma forma, ela acha que conhece tudo sobre como é o local dela, que só tem gente estúpida da classe de aula dela, inclusive, o que não é tão errado assim, diga-se de passagem. Porém, existem segredos envolvendo a própria criação dos robôs que ela não conhece, havendo certos robôs com mutações lá dentro, inclusive com direito a um episódio de um robô telecinético no melhor estilo Carrie, a Estranha, com altas referências a filmes de terror aí no meio. Então, aquilo que seria simplesmente uma jornada do tipo, eu vou destruir esses robôs do mal e assim posso viver livremente pelo planeta e não preciso mais do meu povo que só me sente trancado lá dentro, e passa a ser, eu preciso
preciso descobrir quais os segredos envolvendo as criações, a origem desses robôs do exterior, a gente, e como se conecta. Afinal, são todos robôs criados por os humanos. Inclusive, no meio disso tudo, você acaba descobrindo que não é simplesmente apenas um egoísmo dos humanos. Precisamos eliminar uma civilização que não seja puramente humana. Tem um pouco disso considerável no meio, só que você descobre que existe um problema envolvendo a questão dos robôs e porque gera um grande medo em torno de robôs existindo por um longo tempo de vida, ainda mais longe dos humanos. Um problema extremamente complexo, com direito com uns monstros robóticos surgindo no meio dessa história, sabe? Então, é muito legal, porque é um caminho que mostra muito aquela coisa tradicional de rebeldia adolescente, que é normal, você precisa ter para você pegar e conquistar o seu mundo ao seu redor e a sua família e sua comunidade, e ao mesmo tempo descobrindo que a visão do mundo que você tinha até a criança, da fase infantil, entrando na adolescência, é uma versão ultra simplificada que mal toca a superfície de como é o mundo, de como é realmente sua família e de como são realmente os problemas que estão lá. Então, e esse processo, lembra, acaba envolvendo a própria origem da personagem. Afinal, se todos os robôs têm uma origem em comum e um grande problema ligado ao problema da construção no passado, e ela é um dos robôs, significa que também ela está entendendo mais sobre si mesma, sobre suas origens, sobre suas reais capacidades. Ainda mais quando parte dessas mutações, alterações, começa a afetar ela e existem altas sugestões de serem algumas coisas, de ter uma ligação bem forte com o passado dela. Então, acaba sendo uma coisa bem legal, inclusive porque eu gosto de quando histórias são feitas puramente com máquinas ou robôs, como por exemplo 9, A Salvação, que eu acho brilhante, sabe? Que você começa a refletir um pouco o que nos faz humanos e o quanto a gente pode... Tem coisas que de um lado a gente fica furioso, por exemplo, eu estou de regata aqui porque eu tá fazendo um calor infernal em São Paulo nesses últimos tempos e estamos vivendo um meio de catástrofe global ainda por cima, sabe? E o que acontece? Catástrofe climática global que a gente precisa dar um jeito dar um jeito de parar antes que a Terra continue com os insetinhos e bichinhos e a gente seja extinto, diga-se de passagem. E o que acontece? E você vê que os robôs, como eles não sentem frio, a impressão que eles não têm parte das estímulos táteis que a gente tem, né? Então, eles sobrevivem muito mais tranquilo a porrada, pode ter um inverno pós-apocalíptico, ou basicamente quase sem alimentação que eles podem viver tranquilamente na história. Se der algum problema dele cerebral, eles podem se reiniciar. Porém, ao mesmo tempo, tem aquelas coisas que nos fazem humanos, né? Que é o robô do tipo, como a gente constrói memórias, nossos processos de construção de comunidade, famílias e tudo mais, né? Tanto que na própria história, muito daqueles que eles constroem como estrutura de civilização acaba sendo cópias, mesmo que apenas superficiais ou em nível estético, de muitas coisas humanas, porque aquilo que eles conhecem realmente de construção de comunidade, de construção de significado, de construção de tradição, sabe? Então, é muito do tipo, o quanto nossas emoções, ao mesmo tempo que precisamos ter controle sobre elas, elas pegam e nos ajudam a ser como nós somos, nossos tipos de audição, visão, e que nos permite criar arte como música, literatura, cinema, etc, sabe? E o quanto a gente acaba subestimando isso em muitos aspectos, inclusive a ponto de ter preconceito com várias formas de arte. E sim, se você for atacar algum tipo de forma de arte, que eu dizer tal coisa não é arte, eu vou banir seu comentário aqui do canal, gente. Gente, é para ter comentários construtivos e não xingamentos e ataques, tá? Então, o que acontece? É muito legal quando a gente pega e tem esse tipo de estrutura. Agora, para avançar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho de spoilers. Então, se você não tem problema, continua aqui no canal. Se não, aqui no vídeo. Se não, pega e tiver curiosidade, assiste na internet, procura o título que é o Murder Drones e assiste a minissérie. E o que acontece?
Dentro dessa história, então, a Uzi, ela acaba se apaixonando pouco a pouco, à medida que ela conhece, justamente um desses robôs psicopatas. Mesmo havendo meio quase que um impulso interno de tentar pegar e destruir, e o que acontece também, inclusive, com os outros robôs companheiros dele. Tanto que uma fica numa coisa meio de amizade, coleguismo relacionado com isso, e a outra continua meio surtada. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê as mutações que ocorrem lá dentro, a gente tem que dizer, ué, mas por que os robôs estão mutando? Por que é que, inclusive, a menina tá sofrendo mutação mesmo, a Uzi, né? E o que acontece é que a gente descobre que robôs, que já havia um problema grave que nunca foi corrigido, que robôs, quando começam a funcionar por um longo período de tempo, uma parcela deles começa a sofrer alterações em seu sistema operacional, e com isso, eles acabam tornando-se progressivamente máquinas de destruição. Inclusive, quando a Uzi começa a sofrer mutação, você vê certos aspectos similares aos dos robôs assassinos que aparecem na história. E quando você pega e vê a história desses robôs destruidores, descobre que eles já foram robôs que eram servos leais de humanos e que posteriormente foram reprogramados e mandados como robôs destruidores no espaço. Só que quando eles pegam e sofreram essa reprogramação um pouco antes, alguns deles já começaram a sofrer essa mutação destruidora. Em outras palavras, até onde existe, na verdade, um software, um sistema de batalha embutido em todos os robôs, mesmo aqueles que foram programados para servir os humanos, e até onde aquilo sai do controle em determinado período. Eu tenho até a teoria de que, na verdade, os robôs foram criados originalmente como ferramentas de combate, e o que acontece é que versões reprogramadas ou simplificadas deles foram criados para produção em massa para ajudar as pessoas, só que o software de combate ainda está lá. E como a própria base do robô foi construída em torno da estrutura de combate, é por causa disso que você não consegue sair. É como se você tivesse seu impulso puro de destruição tentando atacar a qualquer momento, sabe? Inclusive é interessante, porque não é simplesmente uma coisa do tipo, você mudou e vai virar uma máquina de destruição. Nós temos a Uzi sendo justamente aprendendo a se controlar esses impulsos cada vez mais fortes dentro dela, à medida que ela vai ganhando justamente esses poderes especiais com capacidade de destruição. Seja uma telecinese, que parece na verdade uma capacidade de criar campos magnéticos como o robô, seja o corpo se reconfigurando com garras e asas de combate, sabe? Então, quando você pensa tudo isso, você começa a pensar até onde, inclusive, será que teria alguma coisa com isso a ver com a própria destruição da Terra? Afinal, se pensarmos que os robôs estão em tudo quanto é canto, inclusive deviam auxiliar inclusive nas funções científicas, provavelmente, até onde talvez até alguma falha grave nesse problema do robô que nunca foi resolvido possa ter relacionado com isso. E a gente vai acabar só descobrindo isso na próxima temporada, por causa que é justamente o último episódio, é justamente eles indo para um laboratório secreto que tá justamente com uma das últimas humanas, que era justamente amiga desses robôs assassinos antes deles serem reprogramados, indo para aquele planeta e tentando descobrir os segredos envolvendo essa corporação que está ligada, que inclusive a gente vê fitas perdidas mostrando que eles têm alguma conexão com a própria origem dos robôs e que teoricamente tem algo a ver com o próprio sistema solar. Inclusive você descobre que, na prática, vários planetas sofreram esse processo meio que de extinção em massa dos humanos, mostrando que tem algum problema gravíssimo na ciência ou na tecnologia desse mundo que está se repetindo. E que problema é esse, sabe? Então, é bem legal porque acaba ressoando ainda por cima de esse processo de autodescoberta de si mesmo e de entender o passado, também que significa entender quais os erros gravíssimos cometidos no passado, que muitas vezes são disfarçados ou esquecidos, para impedir que eles repitam de forma mais grave no presente. E por incrível que pareça, quando eu falo da questão ambiental, não é tão doideira assim, porque a gente tivemos povos que foram basicamente extintos justamente por questões ambientais, ilhas que naufragaram, que basicamente desapareceram pequenininhas por causa de tsunami ou questões vulcânicas como Pompeia. Nós temos a questão também envolvendo os tipos de agricultura que tem determinado nível de que você consegue extrair do solo, que se tiver alguma mudança climática brusca, você literalmente não consegue mais produzir, seu povo basicamente vai morrer sem conseguir isso, sabe? Então entender um pouco da nossa história climática do planeta e quais as tecnologias que eles não tinham do passado para poder pegar, detectar e modificar isso, é importante para a gente pegar e a gente conseguir lidar com tudo isso no futuro, inclusive lidando com as novas tecnologias atuais, sabe? Então, e como eu disse, isso não deixa de ser também junto com o tema de você se criar e se desenvolver, já que muitas vezes a gente é mera
parece mera cópia da nossa família ou do nosso ambiente que a gente tá, mas a gente tem que se entender junto para não virar justamente um robozinho, entender a superar nossos problemas, meio que problemas que existem, as gerações que a gente pode superar que tem dentro da gente, e lidar com os problemas que tem ao redor do mundo, sabe? Então, talvez por isso, Mother Drones seja tão interessante, não apenas pela estética que consegue fazer equilibrar, reunir entre o fofo e o macabro no meio, criando outras aventuras tecnológicas com robôs bonitinhos, mas como ele lida com temas tão distintos e mostrando como estão tão bem amarrados dentro da gente. Então, se gostaram do vídeo, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!